Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, motivo de alegria podermos estar reunidos nessa noite, na casa do Senhor, para cultuar, louvar e engrandecer o seu santo nome. Para mim é sempre um privilégio poder estar participando de cada culto que o Senhor nos permite, com a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, vice-presidente, pastor José Pinheiro, nos fez o convite. Para mim, eu que fico muito honrado. Quem sou eu para dizer não, gente? Queridos, abra a sua Bíblia comigo, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, um texto muito conhecido da gente, mas que o Senhor quer nos falar, nos comunicar algo nessa noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Eu quero ler com vocês apenas o versículo de número 19 e 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículos 19 e 20. Está escrito assim: na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Amém? Queridos, primeiro livro de Samuel, assim como o segundo, que na Bíblia judaica constituem um único livro, ele marca uma transição muito importante para o povo de Israel. É bem verdade que o capítulo 1, ou melhor, os primeiros capítulos do livro de 1 Samuel, vai tratar a respeito da biografia do profeta, do juiz e do sacerdote que leva e que tem por título, o seu nome tem como título desse livro. Mas o livro de Samuel, ele constitui um momento importante na vida de Israel, uma vez que se trata da linha limite entre o período dos chamados juízes sobre Israel e o período onde o Senhor permitirá, por pedido do povo, Deus vai permitir que o reinado, o reino seja estabelecido, e o povo de Deus, que até então é instruído, orientado, julgado, através dos homens de Deus, denominados como juízes, vão agora ser direcionados por um rei. Porém, o capítulo de número 1 é um texto que muito me chama a atenção, porque vai contar exatamente a respeito do nascimento de Samuel, a respeito da história dos seus pais, e principalmente focando aqui na história da sua mãe. A Bíblia nos vai falar a respeito da situação em que a casa de Samuel vive antes do seu nascimento. A Bíblia diz que essa mulher, por nome de Ana, ela tem um problema que é a esterilidade. Ela não pode ter filhos. E para sua época, esse problema se tornava
um agravante, porque aos olhos de todos, ela era vista como alguém que era esquecida de Deus, como alguém que não tinha o favor de Deus. O seu problema a ela era atribuído como um distanciamento da graça, providência de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que esse problema não gerava apenas problemas internos em Ana, mas dentro da sua própria casa, uma vez que o texto bíblico nos diz que ela tem uma rival dentro da sua casa, por nome de Penina. Essa mulher que é a segunda esposa do seu marido, ela, ao contrário de Ana, ela tem filhos, e isso causa um problema sério. Por quê? Porque enquanto Penina dá filhos, ela começa a zombar de Ana, a fazer hora com a cara de Ana, a fazer chacota com a cara de Ana. E Ana vai se deprimindo, Ana vai se retraindo, vai ficando triste, ao ponto de ela entrar em uma espécie de depressão profunda. E o texto vai nos falar que todos os anos, Eucana, Penina e Ana vão até o templo, na terra de Siló, na cidade de Siló. E a Bíblia diz que eles vão prestar um culto ao Senhor de ano em ano. Agora perceba, a Bíblia vai nos falar que todos os anos essa mulher, ela vai com seu marido até a casa do Senhor para prestar um culto a Deus ali. E todos os anos essa mesma mulher volta para sua casa do mesmo modo que ela foi. Então você consegue perceber o problema que vai gerando na mente dessa mulher. Porque eu consigo imaginar que na sua cabeça, aquilo que diziam ao seu respeito, ela começa a acreditar. E o que ela pensava? O que diziam ao seu respeito? Diziam que ela era esquecida do Senhor, diziam que ela não tinha o favor de Deus, diziam que ela nunca iria conseguir dar filho ao seu marido, diziam que ela nunca iria conseguir ser feliz na realização dos seus sonhos. E ano após ano, ela vem à casa do Senhor, presta culto ao Senhor com seu marido e volta do mesmo modo. Só que olha aqui para mim, a pergunta que a gente faz é: por que Deus permite Ana viver esse momento, ano após ano? Por que Deus não intervém na situação? Por que Deus não faz alguma coisa a respeito de Ana? É só você ler a Bíblia Sagrada e o capítulo de número 1, os seus primeiros versículos. Você percebe que Ana permite-se ser vencida por esse momento de crise. Ana não sobe na casa do Senhor com prazer de ir à casa do Senhor. Muito pelo contrário, o culto de Ana parece que se tornou apenas um mecanismo de automatismo para poder cumprir a religiosidade que o seu marido seguia. Essa mulher, ela sobe à casa do Senhor com o coração triste, abatido, e ela se permite vivenciar isso. E a pergunta é: Deus, por que Ana não é respondida? E enquanto eu lia o texto, enquanto eu meditava a respeito disso, o Senhor me falou algo formidável a respeito de Ana. E por que Ana não consegue vivenciar o milagre de Deus, mesmo sendo fiel ao Senhor e frequentando a casa do Senhor? E Deus disse para mim: enquanto Ana cede às provocações de sua rival, Ana deixa de me adorar. Ana esquece quem eu sou. Ana parece que permite que uma nuvem tampe o esplendor da minha glória a ela. Porque olha aqui para mim, e permita-me já falar algo ao seu coração nessa noite. Deus está interessado na forma que você vem cultuar a Ele. E você precisa entender que os seus problemas, as suas dificuldades, os inimigos que se levantam, não podem ser desculpa para você entrar num ambiente desse e entregar qualquer coisa ao seu Deus. Eita! Eu estou sentindo ele aqui. Eu vou falar de novo.
Enquanto Ana entra no ambiente de culto que deveria prestar a Deus e fica pensando no problema que ela deixou em casa, Ana deixa de oferecer um culto agradável a Deus. Porque você quer saber de um negócio? Deus sabe dos seus problemas. Você quer saber de um segredo? Deus conhece as suas dificuldades. Então você não precisa vir aqui com a sua cara de murumbudo, de quem perdeu, de quem é derrotado, achando que Deus te abandonou, porque Deus conhece você e sabe dos teus problemas também. Aleluia. Enquanto Ana vai vivenciando a perseguição de Penina, Ana entra no culto murumbuda, não consegue agradar a Deus com o seu culto. O seu culto é só murmuração, é só reclamação. É tão grave a situação de Ana, que Ana começa a não comer. O seu marido olha para ela e diz: não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Ana é amada, Ana é querida, Ana recebe tudo de melhor do seu marido. Mas nada disso é suficiente para Ana contemplar a graça de Deus sobre ela. Levanta a tua mão e permita-me ser boca de Deus para você nessa noite. Talvez você está enfrentando luta, está enfrentando prova, está enfrentando dificuldade e só consegue enxergar isso, mas Deus está mandando eu te falar: lembra dos detalhes do meu cuidado. Eita Jesus, lembra dos detalhes do meu cuidado para você. O problema é que a gente quer achar, quer receber aquilo que nós achamos que Deus tem que nos dar no nosso tempo. A gente entra aqui e diz: o Senhor tem que fazer, porque se o Senhor não fizer, eu não presto um culto agradável, eu não levanto a mão, eu não dou glória a Deus, eu não canto na igreja. Talvez semana que vem eu nem piso aqui. Ou o Senhor faz, ou o Senhor faz. Mas Deus te trouxe nessa noite para te fazer lembrar: você só entrou nesse ambiente de culto porque pode tudo estar dando errado na tua cabeça, pode tudo estar difícil para você, mas você conseguiu chegar até aqui, conseguiu entrar nesse ambiente de culto, é porque a minha mão nunca te abandonou. Lá vai Ana entregar um culto meia boca para Deus por causa de Penina, e tudo que o diabo quer é te fazer esfriar na tua fé. Tudo que o diabo quer é que você viva com essa cara de derrotado mesmo. Tudo que o diabo quer é que você entre num ambiente desse e continue pensando nas contas que você tem para pagar. Quando ele diz: olha para o lírio do campo, olha para as aves dos céus, porque se eles não precisam fazer nada e mesmo assim o Pai Celestial cuida deles, quanto mais fará com você. O tipo de culto que você apresenta a Deus na sua vida revela o quanto você confia nele. Porque eu não vou te assustar não, mas eu vou te dizer uma verdade aqui. Tem gente aqui dentro que está com a despensa vazia, mas você olha na cara dele, na cara dela, ela está com um sorriso. Tem gente aqui que está com o sapato furado, a porta de emprego fechou, recebeu um diagnóstico essa semana dizendo acabou, mas ela entrou no ambiente desse e você olha na cara dela, e a cara não é de quem está derrotado não, a cara de quem veio para prestar um culto ao Deus que provê. O tipo de culto que você apresenta revela quanto você confia no teu Deus. Porque se os seus problemas são capazes de impedir você de cultuar a Deus com excelência, você diminuiu ao seu Deus a muito pequeno. E aí Deus vem num culto como esse e diz assim: você está esquecendo quem eu sou? Então vou te lembrar quem eu sou. Eu sou o Deus que te buscou lá naquela esquina.
Eu sou o Deus que te curou. Eu sou o Deus que abriu a porta. Eu sou o Deus que fez coisas que você sequer tinha imaginação de que poderiam acontecer. Eu sou o Deus que mudei o rumo da tua história, porque para muitos você já era para ter morrido, era para ter acabado, mas você chegou até aqui porque eu continuo sendo o Deus do impossível. E Ana vai permitindo que a afronta de Penina impeça ela de servir ao Senhor com excelência. Enquanto você permitir que esse problema fique atazanando a sua mente, você nunca vai conseguir enxergar a grandeza do teu Deus. Alguém um dia disse: não conte a Deus o tamanho do seu problema, conte ao problema o tamanho do seu Deus. Só que a gente começou a diminuir Deus, a gente começou a limitar Deus. A situação de Penina aqui é de quem está dando ouvido aos seus inimigos, a sua inimiga, dizendo: você é um infeliz, você não vai conseguir, é impossível para você. E ano após ano, agora olha isso aqui, gente. É ano após ano, Ana vivendo esse cenário de derrota. É ano após ano, Ana indo diante do Senhor e vivendo um cenário de derrota. Ana está vivenciando uma rotina. Porque tem coisa que ou a gente aprende ou nós vamos ficar repetindo a vida toda. Olha aqui para mim. Tem coisa que não é Deus dizendo para você que você é perdedor. Tem coisa que é Deus dizendo: eu quero te ensinar para você ser mais forte. O problema é que Ana está limitada pensando: eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. E como ela entra ano e sai ano, o filho não vem. Ana não percebe que há um plano de Deus por trás disso tudo. Porque quando você se limita a querer somente aquilo que você acha que deve receber, você esquece que há um Deus nos céus que controla todos os aspectos da tua história. Ana não tinha uma noção. Na terra de Siló está tendo um problema grave. Qual é o problema grave? Os sacerdotes corromperam-se. Ana não tem noção de que ela será apenas uma ferramenta na mão de Deus para sanar uma necessidade de toda uma nação. Só que Ana está querendo no agora. E era como se Deus estivesse dizendo: não é no teu tempo, é no meu. Porque entra culto e sai culto, alguém diz: Deus, por que não aconteceu? Porque não é no teu tempo, é no meu. Deus, por que a porta não abriu? Porque não é no teu tempo, é no meu. E você quer ficar mais espantado ainda? É só você ler o texto e você vai perceber que a Bíblia diz que não é Ana que nasceu estéril, é Deus que cerrou a madre de Ana, porque o mesmo Deus que abre é o Deus que fecha. E aqui ninguém dá glória, porque é complicado quando você diz para a pessoa: de vez em quando Deus também fecha algumas portas, de vez em quando Deus permite algumas coisas darem erradas, de vez em quando Deus permite que as coisas não fluam do jeito que você quer, mas isso não significa que Ele te abandonou, que Ele te esqueceu, que Ele te deixou de lado. Isso é só Deus dizendo: eu continuo no controle da história. Deus cerra a madre de Ana. Deus permite Ana ficar estéril. E a pressão de Ana, de quem está dizendo: eu quero agora, eu quero para já, não consegue perceber que Deus na verdade está tratando dela para que ela seja alguém que fará uma coisa extraordinária. Agora olha aqui para mim. Há um problema em Siló, e o problema é falta de sacerdote, falta de referência. E você conhece a história bíblica. Ana não tem noção, porque quando você está apressado, esquece de colocar na mão de Deus, você começa a esquecer de que é um plano maior.
Então Ana está limitada pensando: eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. É igual você: eu quero essa porta, eu quero esse emprego, eu quero isso aqui, eu quero esse dinheiro, eu quero essa conta bancária, eu quero esse negócio para dar certo. E Deus está dizendo: calma, porque você está vendo muito pequeno, a tua visão é limitada. Mas eu não vejo na visão limitada, eu vejo de um modo amplo. Aí Deus põe a mão e cerra a madre de Ana. E você não tem noção do que é isso, do que é Deus dizer não para você. Parece mesmo que Deus abandonou, parece mesmo que Deus esqueceu, parece mesmo que Deus quer a derrota dela. Só que o que Ana não sabia era que Deus estava guardando ela e fazendo ela passar por um processo. Porque Deus não perde o controle da nossa história. E me permita ser boca de Deus para a tua vida aqui nesta noite. Existem processos que você entrou neste culto hoje passando aqui. Existem portas que Deus fechou agora. Coisas que não deram certo e você entrou aqui questionando por que não deu certo. Deus está mandando eu lhe dizer: é porque na tua visão essa porta seria muito grande. Só que o que eu tenho para você é algo muito... eu vou dizer de novo para ver se você pega isso aqui. Deus está dizendo: algumas coisas deram errado para você, eu fechei algumas portas, mas isso não significa que eu te abandonei. É só porque a tua visão estava tão limitado nisso aí, que você não percebeu e não me permitiu revelar para você que o que eu tenho preparado para a tua vida é muito. Eita Jesus! O apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um dia eu perguntei: Deus, como é que as coisas ruins podem cooperar para a gente? E Deus falou exatamente isso comigo: é porque algumas portas que eu fecho é pequena demais, eu fecho porque eu quero abrir algo maior. Só que entre o que Deus fechou agora e o que Deus vai te dar lá na frente, existe algo chamado processo. E o processo serve não para que Deus conheça você, porque Deus já sabe quem você é. O processo serve para que você conheça o Deus que você serve. Essa crise que a gente passa, esses problemas que a gente vive, essas atravessações que a gente vive, não é para que Deus conheça quem a gente é, porque Ele sabe quem você é. Ele sabe tanto, pastor Guga, Ele sabe tanto, que a Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer do filho que ela amamenta, só que Ele todavia não se esquece de... Eu estou sentindo Deus falar aqui com alguém. Deus está dizendo: você está enfurnado num processo, você está enfornado num processo, e fui eu quem te coloquei aí dentro. É no meio desse deserto mesmo, dessa dificuldade, dessa porta fechada mesmo, desse diagnóstico contrário à tua vontade mesmo. Só que você está no meu processo. Eu não perdi você de vista. Você continua onde eu sempre quis que você estivesse. Porque entra ano e sai ano, mas Ana continua lá. Até reclama, pastor Isaac, até murmura, presta um culto meia boca, mas está lá. Porque até quando a gente não quer e não tem mais força, Deus vem arrastando a gente pelo... Tem gente aqui hoje à noite que não está aqui pela força do próprio braço. Não está aqui porque escolheu: eu sou forte demais, eu estou podendo, eu vou lá. Só entrou aqui dentro hoje porque o Espírito Santo te agarrou pelo braço.
Você disse: vou ficar em casa, porque já faz tempo que eu vou lá e não vejo nada acontecer. Parece que é uma rotina de derrota, mas é Deus dizendo: você está no meu processo. Eu estou te ensinando a você esperar o meu tempo. Eu estou te dando estrutura para você conseguir coisas maiores do que essas. Eu estou te forjando na minha fornalha. E lá vai Ana, ano após ano, mas está lá. Já era para você ter parado há quanto tempo mesmo? Quantos cultos fizeram que você disse: eu não vou lá mais? Já faz quantas reuniões nossas que você diz: ah, não, Deus não me responde, então não dá mais para eu ir. Só que mesmo dizendo não vou, mesmo dizendo eu vou desistir, eu vou parar, quero saber mais de sonhar não. Onde é que você veio parar hoje à noite mesmo? Onde é que você veio se deleitar hoje à noite mesmo? Porque no fundo mesmo você dizendo que não vem mais, você não é movida por você mesmo, nem pelas suas emoções. Dentro de você há um Espírito de Deus que te faz lembrar. Que te faz lembrar que é na tua pouca força mesmo que o poder dele se... Eita! E aí você entra num ambiente como esse e nem sabe como está levantando a mão, mas está levantando a mão. Nem sabe como está dando risada, mas está dando risada. E é Deus dizendo: é porque você esqueceu e não percebeu de que eu estou te sustentando até aqui. Olha a situação dessa mulher. Só que aí um dia parece que ela acorda. Deus vai lá e dá um tapa nela para ela acordar. Beliscão. Deus diz: Ana, está na hora da gente mudar esse cenário. E a Bíblia diz que depois que ela come, e ela nem percebeu, Ângelo, que ela jantou naquele dia. Ela se levanta e vai de novo até o templo. Só que agora ela não entra no templo igual outras vezes ela entrou, reclamando, dizendo que não vai dar mais certo mesmo, de que ela já sabe o resultado. A Bíblia diz que ela se levanta e vai até o templo, entra no tabernáculo. Eu não sei se ela deitou, eu não sei o que ela fez, mas no mundo espiritual ela se joga. Sabe qual é o problema de muita gente? Eu estava vindo aqui para cá hoje e o Senhor estava falando isso comigo. É que de vez em quando a gente fica muito requintado, sabe? A gente fica muito cheio de frufru. Eu ainda sou da época que a gente se reunia na casa de alguma irmã quando as coisas não estavam muito bem. E a gente não estava nem aí. A gente entrava para um lugar chamado oração. E não tinha esse negócio de a minha chapinha, a minha maquiagem, as minhas unhas postiças, a minha roupa nova. Não, a gente entrava num ambiente de guerra chamado oração. E quando a gente menos esperava, estava alguém marchando dentro da casa, do quarto, da sala. Porque antigamente, André, a gente não tinha medo de acessar o mundo espiritual, não. A gente não tinha medo de entrar em batalha, não. A gente não tinha medo de alguém olhar estranho e falar: que língua é essa que você está falando? Que negócio é esse de ficar marchando?
A gente não estava nem aí. Saía suado, com a roupa manchada de suor, as irmãs com o cabelo tudo embaraçado, maquiagem já não tinha mais. Mas quando a gente estava lá naquele ambiente, o céu se abria, porque não tinha requinte ali, mas tinha gente que conseguia entrar no ambiente de oração e dizer: aqui eu não estou preocupado com o que vão pensar de mim, tudo que eu quero é aquilo que os céus têm para mim. Eu vou falar um negócio aqui que Deus falou comigo. A gente está precisando voltar àquele tempo de novo. A gente está precisando voltar àquele tempo em que agarrava um abraço do outro e ia marchando de novo. Aquele tempo que a gente não tinha vergonha de falar em línguas estranhas de novo. Aquele tempo que a gente não estava preocupado com o que iam pensar de mim, a forma que eu ia adorar, a forma que eu ia cultuar. Tudo que a gente queria era acessar o inacessível, os céus. E você quer saber de um negócio? É só sentar com a irmã dessas aí e perguntar como era o resultado final. E ela vai dizer: rapaz, quando eu saía de dentro daquela casa, eu já não saía com o peso que eu entrei, já não saía com o problema que eu cheguei. Alguma coisa acontecia. Eita glória. Esse negócio de ora por mim não funciona para crente não, irmão. Existe um caminho vivo apresentado para a gente, um caminho de acesso até o Pai. O Pai está dizendo: se envereda por esse caminho e vem de acesso para mim de novo. Ana entra no ambiente de culto novamente. E é tão diferente que até o sacerdote que estava sentado na porta dá uma olhada e diz: rapaz, tem um negócio diferente com essa mulher. Qual é a diferença? A diferença é que até então ela entra com um semblante abatido de quem está pensando que vai entrar do mesmo jeito e sair do mesmo jeito. Só que agora ela entra diferente, porque ela come em casa, ela volta a ter esperança em casa. E o problema não foi sanado, irmã. Ela não entrou diferente porque Deus abriu a porta da hora para outra e o milagre aconteceu. Ela entrou do mesmo jeito que chegou, estéril. Mas como entrou de forma diferente, a Bíblia diz que ela se ajoelha, se joga e vai orar ao Senhor. E a sua oração é tão diferente que incomoda o sacerdote. Porque quem não entende o que você vive, não vai entender o preço que você está se derramando diante do Senhor. Quem não conhece a dor que você vive, não vai conseguir compreender o que você está fazendo aqui dentro. Então você quer um conselho, meu querido? Você quer um conselho, minha querida? Deixa falar quem quiser falar. Deixa olhar estranho para você quem quiser olhar. Mas não perca a oportunidade de se derramar diante do Senhor. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão preocupadas. O que a outra vai pensar? O que a outra vai dizer? O irmão do teu lado vai poder sanar esse teu problema aí? Ele vai poder sanar essa tua dificuldade aí? É Ele quem está te acompanhando o tempo. É Ele que vai abrir essa porta que você tanto precisa. Está na mão dele a possibilidade de fazer alguma coisa por você? Então, se a tua resposta é não, o que você está preocupado com o que vão pensar ao teu respeito? Ana entra diante da presença do Senhor. E Ana vai se derramar diante do Senhor. Ana vai entregar o que ela não está entregando há muito tempo. Porque até então, Ana entra dizendo: eu quero o meu menino, eu quero o meu filho, eu quero para mim.
Mas quando Ana entende que a sua vida não é simplesmente um projeto individual, quando Ana entende que há um Deus sobre a vida dela, que domina tudo sobre ela, que decide o que vai acontecer para ela, a oração de Ana é diferente. E a oração de Ana é: se o Senhor se lembrar de mim e me der um filho, eu o entregarei para o Senhor. Deus está conversando conosco aqui nessa noite, dizendo: para de achar que o que eu tenho para você é só para você. Porque se fosse só para você, seria muito limitado, muito pequeno. É meu, é para mim. Não. É para eu mostrar para todo mundo o que eu tenho. Não. É para que os meus inimigos vejam. Não. Ana, tem coisa que você precisa aprender. Não é por causa dos teus inimigos, não é por causa de nada, é por causa dele que o milagre vai acontecer. Porque a tua vida não faz parte de um projeto limitado a você. A tua vida está dentro de um plano de Deus. E o plano de Deus não é coisa pequena. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz para vos dar o fim que vocês esperam. Porque os meus caminhos não são os teus caminhos. O dele é mais alto, os pensamentos dele é maior. Enquanto Ana está dizendo: é para mim, o menino é para eu mostrar para a Penina que eu também sou feliz, o menino é para que todo mundo veja, e os inimigos vão ver, a minha vitória tem sabor de mel. Deus disse: não é assim, Ana. Aí alguma coisa virou na mente de Ana, e Ana entrou e disse: se o Senhor me der, é teu. Se o Senhor me der, é para a tua glória. Se o Senhor me der, eu entrego de volta para o Senhor. Se o Senhor me der, não vai ser para eu me engrandecer, vai ser para o teu nome ser engrandecido. Você recebe profecia, então levanta a tua mão lá em cima e receba isso. O que Deus fará na tua vida não diz respeito às limitações da tua visão. O que Deus entregará na tua mão, na tua vida, na tua família, excede o teu entendimento, o teu pensamento e os teus próprios planos. Eu gosto muito da história de Jacó. E principalmente quando Jacó resolve dar ouvido à sua mãe e maquina um plano para tentar roubar a primogenitura, para herdar a terra do pai. Jacó é o maior exemplo de que os nossos planos não se comparam com os planos que Deus tem para a gente. Porque Ana está olhando: eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho dentro da minha casa. E Deus estava olhando e dizendo: eu tenho um profeta no teu ventre para colocar. Eu tenho um juiz no teu ventre para colocar. Eu tenho um sacerdote no teu ventre eu tenho alguém para colocar aí, Ana, que não vai ficar meramente limitada à tua casa, à tua herdade. Vai exceder isso muito. Enquanto Jacó se permitiu ser ludibriado pela sua mãe, foi lá e roubou a primogenitura, achando que o que Deus tinha para ele era as terras de Isaac. Deus disse: você vai pagar um preço. E o preço é o quê? Ficar afastado da tua casa, perder o convívio com a tua família, ser enganado, enfrentar algumas dificuldades. Porque o que eu tinha para você, Jacó, nunca ficou limitado às terras de Isaac. É Deus dizendo para Ana: o que eu tenho para você, Ana, não está limitado ao teu pensamento que pensa só no filho que eu quero ter. O que eu tenho para você é muito maior.
O que eu tenho para você é muito maior. Ana vai entrar com a sua atitude mudada. E quando ela muda a sua atitude, os céus também mudam. Porque é só você ler o texto. O sacerdote olha e diz: mulher, o que é isso? Está bêbada a essa hora? Era mais ou menos assim que falavam dos irmãos quando estava na casa. Está tudo bêbado lá, ó. O nome daquilo era poder de Deus. O nome daquilo era intimidade com Deus. Eu sei que tem gente aqui que nunca experimentou isso, mas é porque a sua rotina é sempre a mesma. Agora olha o que aconteceu quando Ana mudou a sua rotina. Ela entra na presença do Senhor. A sua oração muda. E o texto diz: e quando Ana saiu de lá, o seu semblante... Ana já tinha engravidado? Ana já tinha gerado? Mas é porque quando você muda a tua situação, a tua rotina com Deus, quando você muda a tua rotina de derrota para uma rotina de vitória, você já entende que você já ganhou em Cristo todas as bênçãos espirituais. Agora olha aqui para mim. Ela sai de casa, do altar, e vai para casa. E o seu semblante já é diferente. A sua postura é diferente. E a Bíblia diz que quando ela entra em casa, vai para casa com seu marido, e naquela mesma noite, eles dois dormem juntos. E o texto diz: e Deus se lembrou de Ana. Ana está entrando ano após ano, e você não vê o texto dizendo: e Deus se lembrou de Ana. Mas quando Ana se levanta com uma atitude diferente para com Deus, o texto diz: e Deus se lembrou de Ana. Deus se esquece disso? Não. Mas tem coisa que Deus só vai entregar para você quando você aprender a lição que Ele quer te ensinar. Essa mulher está acostumada com um cenário de derrota. Essa mulher não está vivenciando um milagre. Mas bastou ela mudar na presença do Senhor, e na vida dela o Espírito se move. E ela entende que ela não vive por aquilo que ela enxerga. Ela entende que ela precisa viver além do que os olhos conseguem enxergar. Porque a gente não vive por vista, a gente vive por fé. A gente não vem na igreja porque a gente acha que Deus pode fazer. A gente não serve a esse Deus porque a gente acha que Ele é poderoso. A gente vive porque nós sabemos que Ele é, porque nós cremos que Ele é, porque em nosso coração há uma certeza do que Ele pode fazer. Essa mulher vai voltar para casa e o texto diz: e Deus se lembrou de Ana. Não é que Deus havia esquecido-a, é porque o plano de Deus para a vida de Ana havia chegado o momento de Deus realizar. O maior problema de Ana e de muita gente é tentar apressar Deus. E olha aqui para mim, Deus não fica estressado, Deus não perde o sono.
Eu já dei uma saudação ainda lá na outra sede, e eu falei a respeito quando Jesus vem caminhando por cima das ondas do mar que estavam bravios, porque aquilo é o maior ensinamento de que aquilo que causa espanto na gente, irmão, para Deus não é nada. Esse teu probleminha aí, não pensa você que Deus ficou sem dormir, perdeu o sono, ficou preocupado, está ficando com a cabeça branca. Para Deus isso é nada. O que eu faço, irmão Jason? Para de ficar vivendo como um derrotado e toma posse daquilo que Deus tem reservado para você. A gente parece que esquece de quem que a gente é filho, irmão. A gente parece que esquece quem é que governa a nossa vida. E a gente fica esperando de A e de B, e quando A e B não faz, a gente acha que Deus acabou pra gente. Só que sabe o que Ana vai me ensinar aqui? Melhor é confiar no Senhor, mesmo quando tudo parece improvável. O texto em Isaías 49, versículo 15, que eu citei aqui, diz: pode uma mãe que amamenta esquecer do filho? Eu, todavia, o Senhor, não me esquecerei de você, porque eu te tenho gravado na palma da minha mão. Olha aqui para mim. Não pense que Deus te esqueceu no meio dessa situação que você está vivenciando. Jason, mas o meu milagre é impossível de acontecer. Eu vou te contar algo aqui que era impossível de acontecer. Eu e minha esposa, nós descobrimos que estávamos grávidos de novo. Glória a Deus. O coração veio aqui na garganta na hora. E eu disse: Jesus, não estou dando conta de 3, eu vou dar conta de 4. Como, Jesus? Fomos nós fazer o primeiro ultrassom para ver o coração da criança, coração do nosso novo membro da família. Essa pandemia deu trabalho. Pastor Marciano falou comigo que você tem que parar de ficar demorando vir aqui, que todo dia que você aparece aqui, você aparece com um menino novo. E lá fomos nós fazer o primeiro ultrassom. E as irmãs aqui sabem que aquele primeiro ultrassom é importantíssimo, porque serve para ver se o coração da criança está batendo, para dar continuidade à gestação. E a gente entrou no consultório médico, e o médico começou a fazer o exame. E ele ficou muito preocupado, e ele mexia para lá, mexia para cá, o exame demorou, e nós perguntamos: doutor, e aí, tem um problema? Como é que está? Ele olhou para a gente e disse: olha, a criança não está viva. Mostrou para a gente na televisão e disse: olha, aqui tinha que ter fluxo de sangue, não tem, não está brilhando porque não tem, o coração não bate, não tem sinal de vida aqui. Saímos do consultório com um diagnóstico dizendo: criança morta, feto morto. A indicação dele: vai para o médico fazer curetagem. Minha esposa saiu arrasada de dentro do consultório. E eu confesso que naquela hora, pastor Valdivino, ela foi mais crente do que eu. Porque eu saí do consultório dizendo: a criança morreu, então. Ainda tive a cara de pau, Ângelo, de falar com ela: a gente faz um querendo agora. Nós estamos novos. Porque de vez em quando a gente entra e a gente esquece quem é o nosso Deus. E a gente tem um costume de aceitar certos decretos que o mundo quer dar para a gente. E ela saiu arrasada, chorando. E a gente liga para um, liga para outro. Irmã Cláudia recebeu a gente em casa, e ela arrasada, Cláudia orou por ela, pedindo a Deus para confortá-la, para superar aquele momento. E ela olhou para mim e disse: filho, eu não quero fazer curetagem não. Minha criança não está morta não. Pesquisa na internet, não acha situação semelhante.
Entramos na sala do médico, o médico falou: e aí, vamos embora marcar a curetagem para sexta-feira? Ela disse: de jeito nenhum. Tem alguma chance da criança estar viva, doutor? Isso aqui está errado. E ele olhou para a gente e disse: não tem chance nenhuma. Olha o tempo aqui. Com esse tempo a criança não tem como não ter batimento cardíaco. Olha a Penina dizendo: você não vai conseguir, você não vai poder, vai acabar. Morreu. Ela saiu e disse: eu quero um outro teste de exame, me dá um outro exame, um novo ultrassom, marca para segunda-feira. Ela olhou para mim e disse: filho, você acredita? Eu disse: filho, vamos orar. Pensa num cara que não estava crente, precisando aceitar Jesus. E eu disse: vamos orar, vai orar. Eu creio que Deus é poderoso para poder fazer um milagre. Ora. Uma semana ela passando no vale. Essa mulher não dormia, essa mulher não comia direito, era só chorando. Segunda-feira, Ângelo, a gente levanta e o meu pensamento era: Jesus tem misericórdia, o que vai ser se chegar lá e esse resultado dá igual? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Mas eu estava igual a Ana antes e ela estava igual a Ana depois. Eu estava entrando igual a Ana, derrotado, e ela estava entrando igual a Ana, com um sorriso no rosto. Ela entra na sala do médico e a primeira pergunta que ela faz: doutor, tem chance da criança estar viva? O médico diz: você quer fazer o exame? Então vamos embora fazer o exame. Não te respondo nada. Sentou na mesa do médico e o médico começou a fazer o exame. Nem virou a televisão para a gente, irmão. Pensa no homem que ficou irado com a gente porque viu a nossa cara lá de novo. Como quem estava dizendo: vocês estão duvidando de mim? Quando ele começou a fazer o exame, ele nem precisou ir muito longe. Lá na TV, eu estava lá no primeiro exame, eu vi que não tinha luz nenhuma, não tinha brilho nenhum. Mas quando ele começou a colocar o aparelho de ultrassom lá na televisão, não tinha mais escuridão, tinha uma luzinha lá naquele negócio lá. Aí, para a gente não achar que era só uma luzinha de erro da televisão, ele ligou o aparelho que ouve o coração, e dentro do ventre da minha mulher estava tuf, 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 tuf. Eita! Eu não sei te explicar qual foi a emoção, porque eu não sabia se eu ria ou se eu queria chorar. Eu não sabia. E o médico ficou espantado, com um olho desse tamanho, tentando explicar pra gente o que tinha acontecido. Afinal de contas, há uma semana atrás ele tinha diagnosticado, morreu, faz curetagem. E agora, uma semana depois, a criança está viva dentro do ventre. E tem mais, para que ninguém duvide que foi Deus que ressuscitou Clara, que está com 4 meses hoje. Quando a gente chegou no médico, e o médico olhou o exame e disse: tem um negócio errado aqui. O que foi? Essa criança está muito mais velha do que está diagnosticado aqui. Ou seja, Deus dizendo: não tem como ser erro para o plano que eu tenho para a sua. Fica de pé, por favor. O Rabacalassúria. Eu não sei se você pegou o que eu quis pregar para o teu coração aqui hoje à noite, mas é Deus dizendo para alguém: quando você mudar a tua atitude comigo, quando você mudar esse teu semblante de derrota e passar a confiar exclusivamente em mim, eu vou fazer o milagre acontecer e ninguém vai conseguir explicar. Você não tem noção, irmão. A menina saiu quase conversando. Se você nunca viu um milagre, é só ir lá nas minhas redes sociais. E Deus disse para mim: eu ressuscitei. Sabe o que é incrível?
É que mesmo a gente dizendo Deus ressuscitou, alguém dizia assim: não, deve ter tido algum problema aí. E foi por isso que Deus fez a gente chegar no médico, o médico olhar e dizer assim: rapaz, tem um negócio errado, essa criança, ela está mais velha do que no primeiro ultrassom. Porque não importa o que alguém vai querer falar a respeito do que Deus vai fazer na tua vida, lá vai ter a assinatura de Deus. Eu não sei como você entrou nesse ambiente de culto aqui hoje. Eu não sei quais são os problemas que têm afligido a sua alma. Eu não sei quais são as impossibilidades que você tem enfrentado. Mas se eu posso resumir o que Deus quer falar com você aqui hoje é: confia e espera na minha presença, porque o que eu vou fazer na tua vida vai ser grandioso. Ei moça, ei rapaz, você não é esquecido ou esquecida de Deus. Irmã, irmão, você não está esquecido de Deus. Deus está falando com você: a tua vida continua no meu controle. E o que eu vou fazer com você vai ser para a glória do meu nome, diz o Senhor. Se o diagnóstico foi de morte, como foi de morte na minha casa, Deus vai reverter a morte em vida hoje à noite. Se o diagnóstico foi de derrota, Deus vai reverter em vitória, para que o nome dele seja glorificado. O médico ficou: vai me processar. Eu disse: doutor, fica tranquilo. O senhor já ouviu falar em Deus? Já ouviu falar em milagre? Pois acredite que é isso que o senhor está vendo na sua frente aqui hoje. Deixa eu perguntar a você: se você está afastado ou afastada da igreja e deseja voltar hoje à noite para Cristo, para parar de viver como um derrotado, como uma derrotada, limitado àquilo que dizem a você, limitado àquilo que dizem ao teu respeito. Se você quiser aceitar a Jesus ou voltar a Cristo hoje, eu quero te convidar aqui na frente correndo, porque o nosso tempo já foi embora. Se você quiser voltar a Cristo, vem correndo aqui, nós queremos orar pela tua vida. Você que está afastado ou afastada da igreja, ou você que nunca conheceu esse Cristo de verdade, mas você deseja viver as coisas grandes de Deus para a tua vida, vem correndo aqui na frente, nós queremos orar por você. Enquanto você toma coragem de vir aqui, está vindo uma moça aqui na frente, está vindo uma. Você pode adorar Jesus por isso? Glória! Está vindo a segunda, o terceiro. Você pode adorar Jesus por isso? O mundo pode te dar o diagnóstico que quiser, pode ditar o teu futuro do jeito que ele quiser, mas quando você entrega a tua vida na mão dele, é ele quem dá a última palavra sobre você. Cadê você que quer voltar a Cristo ou aceitá-lo como Senhor da tua vida? Vem correndo, vem. Dá tempo ainda. E o teu poder as cadeias quebrar, com agir fluir desta unção, uma só palavra que Deus. A tua vida está na mão de Deus. Fazer a minha vida mudar, em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar.
para mim. Eu encerro com mais um testemunho. Se você ainda não acredita em milagre, você está olhando para o milagre de Deus. Uma criança que foi abandonada pelo pai. Vivi com minha mãe na minha adolescência, na minha infância. Fui apresentado às drogas, à bebida. Para muita gente não ia ter futuro, não ia ter jeito. 2 anos da minha infância abusado. E o diabo tinha decretado sobre mim: não chega nos 20, não vai ter família, não vai ser feliz. Porque o diabo pode querer ditar o que ele quiser na nossa vida. Só que quando Deus tem um plano para a nossa história, não tem ninguém que consegue impedir. Aí se você não acredita em milagre, olha aqui para mim. Ex-drogado, alguém que a sociedade dizia: vai chegar nem nos 20, não vai ter família. Eu estou aqui hoje pregando para essa igreja linda. Jesus fez muito mais do que eu poderia imaginar. Jesus havia dito que iria me fazer pregador do evangelho, e hoje eu prego em vários lugares para a glória de Deus. Aí você acha que é pouco? Jesus disse: eu vou te dar família. Jesus me deu uma esposa maravilhosa, 3 filhos maravilhosos, e o diabo está caçando a minha derrota até hoje. Mas na minha vida não tem espaço para derrota, porque a minha vida está na mão de Deus. Coloque a tua vida na mão de Deus também, porque o nosso Deus continua sendo Deus de milagre. Você não é o que o mundo está dizendo que você será, um derrotado, uma derrotada. Os céus têm reservado para você aquilo que os olhos não viu, não subiu ao coração do homem. É o que Deus tem reservado para a tua história. Por isso, se você quiser vir a Cristo, vem correndo. Eu quero orar para encerrar minha participação. Essa é a sua oportunidade. Você pode levantar a mão e adorar Jesus, irmão. Você pode levantar a mão e adorar Jesus. Há uma ação do Espírito de Deus aqui hoje à noite, quebrando correntes, desfazendo aquilo que o diabo disse que iria decretar sobre você. Ele está desfazendo hoje à noite. Pai, nós queremos te adorar na beleza da tua santidade. Nós cremos na tua palavra, cremos naquilo que o Senhor nos falou hoje à noite, e nós queremos decretar que sobre a nossa vida, sobre a nossa história, não vale uma página de derrota. A nossa história está na mão do Senhor, e nós confiamos de que o Senhor tem o melhor para a nossa vida, e tomamos posse nesta noite para a glória, para a glória, para a glória, para a glória do nome de Jesus.